Doutor Sidney, o senhor é especializado em oncologia pediátrica. A oncologia para crianças é diferente, realmente? É completamente diferente. Já na época que eu comecei a fazer a especialidade, que foi em 82, faz algum tempinho, Uhum. já tinha toda essa especificação do que, fundamentalmente, o câncer que acontece nas crianças e nos adolescentes não são iguais àquilo que acontece no adulto. Depois, a segunda questão que diferencia muito é que isso é uma doença muito mais rara. Se você pegar no ser humano, 100% dos cânceres, 97% acontece no adulto. 3 a 4% acontece na criança e no adolescente. E os tipos de cânceres que acontecem são muito mais agressivos, muito mais embrionários, são de histologia diferente do que aquilo que acontece no adulto. O adulto é muito mais fácil de entenderem. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer, é tudo muito específico da localização. A criança ela é muito mais disseminada. Então, é uma outra especialidade. Então, achar que é adulto fazendo criança não dá certo, criança, oncologista pediátrico fazendo oncologia clínica também não é o correto. O senhor sempre trabalhou com crianças. A minha formação foi com oncologia pediátrica, eu vejo muito adolescente, é uma área que... E eu tenho todo um trabalho que tem uma área que é importante também, que é esse limite entre o adolescente e o adulto jovem, que algumas vezes tem algumas doenças que é mais do adolescente, depois ele já começa a ter algumas doenças que é mais do adulto, então tem todo também essa transição que é importante ser trabalhada corretamente, porque o final da história é a gente oferecer a melhor chance de cura para esses pacientes. E essas chances são únicas, e a gente tem que, em qualquer faixa etária, né? A perda, né, quando não dá certo para qualquer faixa etária, ainda mais uma criança para um adolescente, né? Doutor, o senhor falou de 1982, quer dizer, já faz um tempo bem considerável. Nesse tempo todo, o senhor poderia dizer que há uma causa para o câncer infantil, já que ele é tão raro? Então, a gente sabe muito mais do que sabia quando a gente começou lá em 82. A gente já tinha alguns conhecimentos que foram só aumentando muito mais. Já se sabia muita coisa, ou se achava muita coisa, hoje a gente se provou muita coisa. A primeira questão é, por que uma criança tem câncer? Essa é a pergunta que sempre vem. Por que um adolescente tem câncer? Não é igualzinho porque um adulto tem câncer. Primeiro porque a criança e o adolescente eles não foram expostos como foi, por exemplo, um adulto ao cigarro. A criança não fumou, Uhum. né? Por isso que a criança não tem câncer de pulmão. Tem outros tipos que acontecem no pulmão, mas não aquele tipo pelo cigarro, por exemplo. Então tem questões familiares que tem que se levar em considerações genéticas, algumas doenças são familiares e genéticas, transmissíveis nos familiares. Tem algumas causas externas. Alguns vírus podem ajudar Vírus? vírus, como o EBV, por exemplo, pode estar descrito em vários, especialmente nos linfomas. A gente tem o vírus da hepatite B, está relacionado ao carcinoma de fígado, ao tumor de fígado, que é o vírus da hepatite, né? Por causa da hepatite. Então, vírus, infecções, exposições a agentes carcinogênicos, por exemplo, é um pouco mais importante no adulto, mas também uma criança que foi irradiada por algum motivo, exposta à radiação, tem questões de discutir sobre pesticidas, tem muitas coisas que não são totalmente provadas, e algumas coisas são mudança em uma célula que começou a crescer desordenadamente e causou câncer naquela criança. Algumas, então, a gente está colocando como genético, como fatores exteriores, algumas a gente ainda não sabe, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai entendendo mais o mecanismo de desenvolvimento desses tumores e a partir disso a gente acaba achando mais causadores. Mas muitas vezes é uma fatalidade que acontece, a gente não sabe a causa. A letalidade entre crianças é maior? A cura é maior, A cura é maior? do que na adulto. Interessante. O tratamento é mais agressivo, a cura é maior, porque eles são mais sensíveis aos tratamentos já há muitos anos quimioterápicos, por exemplo. Então a gente sempre curou mais que adulto. Hoje adulto melhorou também. E com as novas modalidades terapêuticas, anticorpos monoclonais, os imunológicos, a gente consegue mais resultados. Melhores resultados. E mais ainda o entendimento disso da causa, você entendendo a causa, você muitas vezes também consegue direcionar mais o tratamento.
que é aquilo que a gente chama hoje de medicina de precisão. Você vê a mutação que acontece no tumor, você consegue hoje desenvolver uma medicação contra aquela mutação. Então, o tratamento é muito mais direcionado, muito mais preciso. E tudo isso aumenta a chance de cura, né? Só que tudo isso é muito caro e tem para ser feito para todo mundo e precisa de investimentos importantes para que a gente consiga dar, sem dúvida, a melhor chance de cura para aquela criança. Qual é a média de cura? O senhor tem uma estimativa? Então, a média no Brasil, na maioria colocada em muitos lugares, dá 60%, é o básico, às vezes 70%. Isso de modo geral, não olhando para cada uma das doenças. Porque tem doenças são muito mais curáveis, outras, de modo geral. A gente consegue lá, junto com o Hospital Santa Marcelina, lá no serviço de oncologia pediátrica, com a ajuda da Associação Tuca, a gente consegue chegar a 70%, 80% dos pacientes, o que é um privilégio você poder oferecer, né? Em adultos, quanto? Adulto vai depender de novo. Adulto tem muitas questões. Por exemplo, câncer de mama. Câncer de mama, quando feito o diagnóstico precoce, a criança também, mas é menos impactante ainda, eu acho. Você consegue salvar a maioria das mulheres com câncer de mama. Quando veio atrás do diagnóstico, a chance é menor. Então depende muito da doença e do estadiamento, quer dizer, quanto de doença a pessoa tem ao diagnóstico. Se já está com metástase, se não tem metástase. São vários fatores. Eu acho que é importante a mensagem de que tem que ser feito o diagnóstico corretamente, rapidamente. E o tratamento tem que ser o mais efetivo e mais assertivo, porque é uma doença curável. Antigamente, é câncer, não precisa tratar. Não, é câncer, precisa tratar e cura. Esse é o X, porque tem... Antigamente, não, mas não vai fazer diferença. Faz diferença. Se é mais precoce, se mais correto, se mais assertivo, você dá uma chance maior de cura para qualquer paciente.